Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria, envolvam a cada um de nós e nossas famílias. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O tema de hoje é Jesus foi batizado adulto. E para falar sobre esse tema, nós faremos a leitura que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos de 1 a 7. Pegue a sua Bíblia e nos acompanhe. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões mais altas e chegou a Éfeso. Encontrou aí alguns discípulos e perguntou-lhes: quando vocês abraçaram a fé, receberam o Espírito Santo? Eles responderam: nós sequer ouvimos falar que existe um Espírito Santo. Paulo perguntou: que batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. Então Paulo explicou: João batizava como sinal de arrependimento e pedia que o povo acreditasse naquele que devia vir depois dele, isto é, em Jesus. Ao ouvir isso, eles se fizeram batizar em nome do Senhor Jesus. Logo que Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo 12 homens. Hoje é o batismo do Senhor Jesus Cristo. Nesse domingo, 11 de janeiro de 2026, a igreja nos chama a renovar o nosso batismo, onde no ato penitencial se asperge água para renovar a nossa profissão de fé, que nós professamos que Jesus Cristo Eucarístico é o único Senhor da nossa vida. Jesus foi batizado adulto. Por quê? Se Jesus foi batizado, se ele não tinha pecado. Ele mesmo explicou a São João. Porque temos que cumprir toda a justiça. O que Deus falou para São João? Aquele sobre o qual você vê descer e parar o Espírito Santo, esse é que batiza com fogo. Por isso que João apontou: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, era necessário Jesus ser batizado para que ele se manifestasse ao mundo. Por que Jesus só se manifestou ao mundo com 30 anos? Porque ele, obediente ao Pai, o catecismo diz, Jesus é verdadeiro homem, verdadeiro Deus. E a sua vontade humana não é maior que a vontade divina. Então, ele esperou até que Deus enviasse João Batista para ser batizado. E que batismo é o batismo de São João Batista? É um batismo de arrependimento. Deus enviou João Batista aos judeus para que eles se arrependessem dos seus pecados, para poderem enxergar o Messias que ia se manifestar. Então, o batismo de João Batista em Jesus adulto era para os judeus. Por isso que São Paulo, em Atos 19, pergunta àqueles homens que falavam de Jesus, mas falavam sem entender. Perguntou: vocês receberam o Espírito Santo? Nem sequer ouviram falar que existe o Espírito Santo. Por quê? O batismo de João Batista é com água. O batismo católico é com fogo, que é em Jesus. Diferente de João Batista, que era para se arrepender dos pecados e reconhecer Jesus, o batismo cristão é justamente para apagar o pecado original. Nós recebemos o Espírito Santo no nosso batismo. Então, o Espírito Santo se manifesta quando nós professamos a fé em Cristo. Por isso que nós temos que batizar os nossos filhos logo a nascer. Porque o que São Paulo fala em Efésios 4? Existe um só batismo. O que Jesus falou em Marcos 16? Aquele que for batizado será salvo. O que não for batizado não será salvo. Então, se nós temos a fé no Cristo, nós queremos que nossos filhos sejam filhos de Deus. Então, não existe diferença para nós. Nós batizamos nossos filhos e crianças para pagar o pecado original. E na crisma,
nós que fomos batizados em criança, vamos professar a nossa fé, confirmando que somos cristãos. Então, nós recebemos os dons do Espírito Santo. Não como se manifestou naquela época, onde falavam línguas diferentes, porque aquela manifestação era para que os pagãos acreditassem que Jesus é Deus. Mas, hoje não precisa mais. A nossa missa de Pentecostes é a missa do Crisma. Então, a igreja nos chama a meditar. São Paulo falou, São Pedro falou sobre o batismo, que Jesus ia vir, e na primeira leitura, Isaías fala justamente sobre Jesus, que ele viria para que todos os povos conhecessem a salvação. Então, os cegos iam recuperar as vistas. Então, todo aquele que não enxergava Jesus, ele recebia o batismo para se arrepender e poder enxergar o Messias. Então, foi-se cumprido essa passagem de Isaías no batismo de Jesus. Então, cabe a nós católicos cumprir a profissão de fé, que é levar os nossos filhos para batizar assim que nascer, para se tornarem filhos de Deus, porque o mundo é do maligno. Então, quem é do mundo não faz parte do reino de Deus. No Antigo Testamento, a aliança era feita através da circuncisão. Isso. E era destinada só aos homens. E com Jesus abriu-se, né, esse leque onde foi abraçada a todos, as mulheres também. O batismo ele não distingue, pode ser homem ou mulher a ser batizado. E eu estava lendo aqui, né, no Catecismo, Evandro, que fala assim, ó: foi na sua Páscoa que Cristo abriu a todos os homens as fontes do batismo. Com efeito, já tinha falado da paixão que iria sofrer em Jerusalém, como de um batismo, com o qual devia ser batizado. O sangue e água que escorrem do lado transpassado de Jesus crucificado são tipos do batismo e da Eucaristia, sacramentos da vida nova. Desde então é possível nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Então precisamos, né, receber os sacramentos. Hoje é a solenidade do batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo, que abre para nós o batismo, né, que vem depois através do sangue e da água que jorraram do seu coração. Foi a primeira leitura de ontem, né? Isso. Então, é de grande importância a solenidade de hoje, nos fortalece a fé, nos faz repensar como nós estamos vivendo como batizados, se estamos fazendo jus ao batismo que recebemos, a nossa filiação que é recebida através do batismo, somos filhos de Deus e estamos agindo como filhos de Deus, estamos sendo gratos pelo amor incondicional de Cristo que veio ao mundo por nós para a nossa salvação. Estamos levando os nossos filhos a serem batizados logo assim que podemos, com um mês ou menos de nascidos, ou estamos protelando, estamos sendo levados pelo mundo a pensar: não, quando ele crescer ele escolhe. O que você quer para o seu filho? Você quer o céu ou o inferno? A eternidade nós já sabemos que teremos. Agora, onde vamos passar a eternidade? Você quer que seu filho ame a Deus ou ao diabo? Então, se você quer o melhor para o seu filho, se você quer realmente que ele esteja em Deus, você tem que, logo que ele nascer, primeira providência é ver o batismo, né? Ver com a igreja, agendar o batismo dessa criança. Porque só a partir dali ele poderá ter a certeza de que está incluído na família de filhos de Deus. Aí eu fico pensando, qual o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. Qual o segundo? Amar ao próximo como Jesus nos amou. Jesus, ele veio trazer o que para nós? A salvação. A salvação através do batismo. Como é que uma pessoa diz que ama a Deus se ela não ama o próprio filho? Porque não quer que o filho se torne filho de Deus. Tem amor ao próximo? Não.
Porque se nós queremos a salvação, e a salvação começa através do batismo, óbvio, só existe um batismo, eu vou batizar meu filho para que ele seja liberto do pecado original, que ele é escravo. Não tem amor, essa pessoa não tem fé em Deus. Essa pessoa, ela trabalha contra Deus, dando testemunho. Eu não acredito em Deus porque eu não batizo meu filho. E aqui no catecismo também tem outro texto que é muito interessante. Vê, quando és batizado, de onde vem o batismo senão da cruz de Cristo, da morte de Cristo? Lá está todo o mistério. Ele sofreu por ti. É nele que és redimido. É nele que és salvo. E por tua vez te tornas salvador. Então, tem pessoas que odeiam a cruz. Não querem de forma alguma lembrar do Cristo crucificado. E até criticam a cruz, né? Tanto que estão tirando os crucifixos das repartições públicas, de locais, das escolas, porque tem horror à cruz. Mas é só pela cruz que vem a ressurreição. É só pela cruz que nós fomos redimidos. É só pela cruz que jorram os sacramentos. É só pela cruz. Foi na cruz que Jesus foi glorificado. E o Pai foi glorificado nele. Então, nós não podemos, de forma alguma, separar uma coisa da outra. Tem pessoas que têm uma fé tão imatura que só querem viver no Jesus do Natal, o Jesus menino. E depois existem aqueles que só querem ficar no Jesus, a vida pública. Outros só a ressurreição. Mas o Jesus é um todo. Jesus teve uma vida completa. Não se pode amar um Jesus em pedaços. Jesus é inteiro. Não se chega à ressurreição sem passar pela crucificação. Ao Jesus pleno sem passar pela crucificação. Não existe o Jesus crucificado se a gente não passa pelo Jesus na sua criança e na sua vida pública, nos seus ensinamentos. Eu vejo muito esse pensamento, sabe, Evandro? De que Jesus é amor, Jesus é misericórdia, só querem ficar no Jesus misericordioso, mas esquecem das pregações de Jesus. Daquilo que Jesus falou, de todos os ensinamentos que ele deu. Eles só querem focar em um Jesus. Então, o mundo acaba dilacerando, como se já não bastasse, quantas vezes ele foi dilacerado pelos algozes, através das chibatadas, das torturas, dos espancamentos, da humilhação pública. Ele já foi dilacerado ali. As pessoas estão dilacerando ele até hoje, quando eles cortam Jesus aos pedaços. Não, eu prefiro ficar com Jesus assim, o Jesus assim, o Jesus assim. Jesus manso e humilde de coração, fazer o nosso coração semelhante a vosso. Só esse Jesus, mas Jesus também fez um chicote e organizou lá o que estava de bagunça no templo. Então, nós temos que ver e ter o conhecimento de Jesus num todo. Jesus foi batizado em adulto para, como o Evandro falou, para se fazer cumprir o que Deus falou com Jesus e com João Batista. Obediente. Jesus foi obediente em tudo à vontade de Deus. Será que somos obedientes? Ou queremos colocar limites à obediência? Senhor, eu sou teu filho, mas até esse ponto. Até esse ponto obedeço, mas esse ponto aqui não, porque aí o Senhor está querendo demais, exigindo demais. Aí me faz lembrar aquela parte, né, onde Jesus fala, tereis que comer do meu corpo e do meu sangue. E as pessoas, não, mas isso é muito difícil, e foram embora. Será que você também não foi embora várias vezes? Eu também? Será que estamos selecionando o Cristo que vamos seguir?
Será que não estamos selecionando a parte da Bíblia que eu aceito ou não aceito? Vamos refletir, meus irmãos, porque a salvação está aí. Jesus morreu na cruz para a nossa salvação, mas isso não garante que já estejamos salvos. Temos que fazer a nossa parte. Jesus fez a dele, continua fazendo. A sua misericórdia é tanta que ele se faz presente em cada Santa Missa, entrega seu corpo e seu sangue em cada comunhão para nos fortalecer nessa caminhada que não é fácil. Não é fácil. E você, e eu, e Evandro, estamos fazendo a nossa parte? Estamos sendo dignos? Tendo atitudes dignas? Estamos chamando a Deus todos os momentos para morar em nosso coração, guiar nossos passos, pedindo o Espírito Santo de Deus para iluminar nossa mente, nossas atitudes, nossas palavras, os nossos olhos, ouvidos, controlar nossa língua. Eu gosto muito da carta de São Tiago. Nós morremos pela nossa língua. A nossa língua tinha que ter uma travinha, porque a gente fala demais. Então, vamos refletir, que hoje o dia seja de muita reflexão. Jesus, o amor dele chega a ser constrangedor, porque ele nos ama incondicionalmente, mesmo sabendo de tudo o quanto nós somos de errado, o quanto nós pensamos e agimos de forma errada. Ele nos ama e ele nos quer na sua santa presença. Façamos a sua vontade, que a gente possa se diminuir para que ele possa crescer cada vez mais, que a gente possa abafar dentro de nós as nossas vontades para que a vontade de Jesus prevaleça, para que a gente possa um dia com Jesus morar na eternidade. Por quê? Nada mudou desde Pentecostes. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.